a consciência pode ser contaminada. Então, não podemos ignorar a questão da consciência, porque aqui o apóstolo Paulo, quando escreve para Tito, ele deixa claro que há pelo menos a possibilidade, naqueles que são os impuros, o seu entendimento, a sua consciência está contaminada. Então, a consciência pode ser contaminada. Você, como cristão, é importante que aprenda a respeito de como ou qual a consciência que o cristão precisa ter, porque a consciência pode ser contaminada. 1 de Pedro, nós também encontramos no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia dizer assim: tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então, também existe uma boa consciência. Eu estou a fazer uso desses dois textos apenas para fazer menção que a Bíblia fala de consciência. Neste momento introdutório, você precisa compreender que é bíblico que a gente aprenda a respeito da consciência. O primeiro texto que nós lemos, vimos que é possível que a consciência esteja contaminada. E agora, no segundo texto, nós encontramos a questão boa consciência. Então, a consciência pode ser contaminada, a consciência pode ser boa. Então, se a Bíblia faz menção a respeito de pelo menos esses dois assuntos que estamos a tratar sobre consciência, então há necessidade de a gente estudar a respeito disso na Bíblia. Há necessidade de nós compreendermos que, como cristãos, existe uma consciência que nós precisamos ter. E eu tenho a certeza que até o final desse estudo você vai compreender qual é a consciência que um cristão precisa ter. Não é uma consciência contaminada, mas sim uma consciência pura. Louvado seja Deus. Você que está ali acompanhando esta transmissão e o som está de alguma forma mal ou bem, eu quero que você comente para que nós possamos compreender se a transmissão está a chegar até você de boa forma, e que Deus possa abençoar a todos aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão. Então, ainda falando a respeito da consciência, há um texto que eu escolhi enquanto meditava, enquanto estudava a palavra de Deus, e é um texto muito comum na vida do crente, muito conhecida, passagem bíblica, que é um salmo. E esse salmo é o Salmo 23, que eu acredito que dia após dia nós temos estado a fazer uso desse salmo para vários momentos na nossa vida. Mas eu quero ler e estudarmos juntos esse salmo, e será muito útil para nós compreendermos a respeito da consciência que o cristão precisa ter. Da consciência que o cristão precisa ter. Louvado seja Deus. Então, diz assim Salmos 23, o versículo é 1 até 4. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E o versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão ou vara e o teu cajado me consolam. Só vou repetir o versículo 4, que vai nos ser muito útil. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Louvado seja Deus. Estamos aqui a falar a respeito de um salmo. Se você é estudioso da Bíblia, você saberá dizer que o livro de Salmos é conhecido também como o Inário Nacional de Israel, é conhecido também como poemas adaptados à música, ou mesmo um livro de louvores. Em Salmos nós achamos vários hinos, várias expressões da alma de muitos salmistas, dentre os quais nós achamos Davi, nós achamos Salomão, nós achamos Coré, achamos Asaf,
e dentre vários outros. Mas o salmo que nós lemos é especificamente um salmo de Davi. E quando nós olhamos para Davi, sabemos também dizer que Davi é aquele destacado rei que a Bíblia menciona, que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi é um dos 8 filhos de Jessé. Sabemos dizer que Samuel foi quem foi usado por Deus para ungir Davi como rei. Davi é um homem também muito conhecido por ser um homem de guerra e muitas batalhas em que ele enfrentou. E a batalha que ficou na Bíblia registrada e mais famosa é a questão da luta ou do combate que ele teve com Golias. Então estamos a falar de um homem que tinha um relacionamento com Deus. E veja o que ele escreve aqui no Salmo 23. Logo a primeira, nós encontramos Davi a dizer assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando nós olhamos para Davi nessa expressão, nós precisamos compreender que Davi está a revelar um posicionamento. Ele coloca Deus como seu pastor. Há uma metáfora que ele está a usar, porque para os judeus, para os israelitas, o rei era visto como aquele que cuidava não apenas da vida dele individual, mas da vida do povo, como um pastor cuida das ovelhas. Então, era muito fácil de ser compreendido isso por parte dos judeus. E ele, quando escreve esse salmo, ele diz: o Senhor é meu pastor. Então, ele coloca-se na posição de ovelha e ele deixa Deus ser Deus. Olhe para a consciência deste homem, olhe para a consciência deste rei, onde ele reconhece que apesar daquilo que ele tinha, apesar do nome que ele possuía na sociedade, ele reconhece que Deus é o seu pastor. Ele, ao dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não apenas está a trazer uma declaração, mas ele está a transmitir para nós o estado de consciência que ele tinha. Quer dizer que Davi estava consciente que Deus existe e Deus é quem guiava a vida dele. Deus é quem era o pastor, e ele sendo colocado na posição, ou ele se colocando na posição de ovelha, ele apresenta aqui um reconhecimento. E isto é muito importante na vida do crente, na vida do cristão. É importante ter a consciência de que Deus é Deus e nós somos ovelhas diante de Deus. Aleluia. Ele, ao colocar Deus neste posicionamento, nós olhamos que ele também está a revelar um nível de relacionamento que ele tem com Deus, onde Deus é o pastor e ele é uma ovelha. Sabemos nós daquilo que é o conhecimento humano a respeito do pastor. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. O pastor é aquele que sabe transportar as ovelhas para o lugar certo. O pastor é aquele que sabe levar as ovelhas para pastar. O pastor é aquele que controla e ele vê que um devorador vem diante das ovelhas e ele vai para defender as ovelhas. Sabemos nós pela história de Davi, ele conta que uma certa vez veio um leão, uma certa vez veio um urso, e ele foi lutando contra o leão, lutando contra o urso, tudo isto para cuidar daquilo que era a ovelha que ele estava a pastar. Então, Davi tinha consciência do que é ser um pastor de ovelha. Então, ao conhecer ou ao saber disso, agora ele define a sua mente e ele ganha consciência de que, olha, Deus é meu pastor, porque Ele é quem cuida de mim. Ele é quem me protege. Aleluia. Então, a mente de Davi estava consciente sobre Deus. E ele já havia colocado Deus no lugar certo. Para ele, Deus era o pastor. E a pergunta que eu trago para você nesta noite é: como está a sua consciência em relação a Deus? Quem é Deus para você? Em que posição você coloca Deus? Há pessoas que só vão diante de Deus e colocaram Deus como apenas um médico. Então, só quando eles estão doentes, só quando tem uma dificuldade, é que eles recorrem para Deus. Mas Davi, ele coloca Deus como seu pastor. E esta é a posição certa de Deus. E eu quero que você também, nesta noite, agora que você está me vendo, agora que você está ouvindo esta mensagem, você compreenda que Deus precisa ser Deus na sua vida. E a sua consciência deve estar bem tranquila em relação a isso. Deus é o seu pastor. Então, será que a sua consciência também está assim?
Será que você está assim com Deus? Será que você consegue deixar Deus ser Deus? Será que você reconhece a existência dele? Então, esta é uma consciência que o cristão precisa ter. Uma consciência de reconhecimento que Deus é Deus. E ele precisa ter um relacionamento com a sua vida, assim como um pastor, ele cuida das suas ovelhas, assim como a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor, como diz a palavra. Então, que você também seja alguém que reconhece a voz de Deus. Que você seja alguém que segue a Deus como seu pastor. Que não estou aqui a usar o termo pastor como um dos 5 dons ministeriais que a carta aos Efésios nos mostra no capítulo 4. Não, mas eu estou a falar exatamente na metáfora que Davi usa para fazer esse relacionamento entre homem e Deus. E ele se coloca na posição de homem e diz: eu sou uma ovelha e Deus é o meu pastor. Louvado seja Deus. Então, ainda continuando com a Bíblia, no texto em que nós lemos neste salmo, o versículo 2 nos diz que ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veja só, a Bíblia, quando diz ele me faz repousar, ele leva-me, ele refrigera-me, ele guia-me. Davi está agora a nos ensinar um outro estado de consciência, onde ele considera que a sua vida está sendo conduzida por Deus e por isso ele expressa tudo o que ele está a referir sobre ele com uma inclusão. Ele coloca Deus dentro da sua vida. Quando ele diz, ele faz-me repousar em pastos verdejantes. Aqui ele está a reconhecer que mesmo que ele conquiste através da força muscular, através da força física, ele está a reconhecer que é Deus quem lhe faz repousar em pastos verdejantes. Ele reconhece que é Deus quem lhe leva junto a águas de descanso. Então, quando ele faz essa conjugação, onde ele diz, faz-me repousar, onde ele diz, leva-me para, onde ele diz, guia-me, isso significa que ele carrega a consciência de que nada da vida dele está independente de Deus. Ele está a depender de Deus em vários aspectos da vida dele. Então, nós também, na nossa exposição verbal, em tudo que nós falamos, em tudo que nós declaramos, precisamos aprender a fazer uma declaração com a consciência inclusiva, onde nós incluímos Deus em tudo que nós fazemos. Se nós dormimos e acordamos de manhã, Deus é conosco, então é Ele quem nos fez acordar. Se nós saímos de casa para cuidar de alguma coisa, seja no nosso trabalho, seja no nosso negócio, e nós conseguimos voltar para casa, vamos ter a consciência de reconhecimento. É Deus quem nos conduziu, é Deus quem nos levou de volta, é Deus quem nos protegeu pelo caminho, é Deus que nos fez ter êxito naquilo que nós fomos fazer. Se você saiu e foi para as compras e voltou, tenha essa consciência que, como cristão, você precisa ter a inclusão divina em tudo que você faz. As nossas exposições verbais diante das circunstâncias da nossa vida precisam ser exposições onde Deus está incluso. Então, em toda linguagem daquilo que nós fazemos, aprenda a trocar a linguagem. Aquilo que você dizia que você conseguiu por si só, aprenda a incluir a Deus. Aprenda a colocar Deus. Davi diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Talvez na sua vida você esteja a viver em um momento de pastos verdejantes. Então, reconheça ou tenha consciência que você não está em pastos verdejantes somente porque você conseguiu fazer de acordo com a sua força muscular. É porque Deus é quem te levou aos pastos verdejantes. Que isso esteja na sua consciência. Que você faça esse tipo de pronunciamento na sua vida em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus seja o seu parceiro incondicional em tudo que você for a fazer. Se estás agora sentado aí do outro lado e consegues acompanhar esta transmissão, Deus é contigo. É Deus quem permitiu você. É Deus quem deixou você. É Deus quem ajudou você. Se você hoje acordou e até esta hora você está vivo, é Deus quem cuidou de você. É Deus quem protegeu a você. Então, se você é cristão, se você não é cristão, saiba que em tudo que nós fazemos, há uma mão de Deus sobre a nossa vida, e Davi reconhece e ele faz esse pronunciamento onde ele mesmo, ao dizer a resposta
respeito dos pastos verdejantes. Nesta metáfora que ele mostra aqui em Salmos 23, ele diz que é Deus quem lhe guia. Ele diz que é Deus quem refrigera a sua alma. Várias pessoas estão com a sua alma angustiada. Várias pessoas estão com a sua alma oprimida. Mas se você está com a sua alma refrigerada, eu quero que você compreenda que Deus está te ensinar nesta noite que é Ele quem está a fazer isso por você. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, ainda continuando no mesmo texto, nós iremos achar Davi agora a chegar a um extremo mais elevado, onde ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu és comigo, que tu estás comigo, o teu bordão, ou então tua vara, o teu cajado me consolam. Aleluia. Então, agora nós olhamos Davi num estado de consciência em que ele sabe que Deus não está com ele apenas em bons momentos. Agora ele faz uma suposição. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é um estado de vida que claramente não é um bom estado. Mas Davi diz que ainda que eu ande nesse estado, ainda que eu esteja nesse estado, eu não temerei nada. Davi está a dizer, ou está a reconhecer, ou está a ensinar, está a mostrar para nós, através desse salmo, através desse hino que ele faz, que o seu estado de consciência era de que Deus estava com ele em todos os momentos da sua vida. Em momentos bons, em momentos de pastos verdejantes, Deus estava com ele. Agora, andando pelo vale da sombra da morte, ele agora pressupõe que, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, Deus é com ele. E Deus estando com ele, ele diz: não temerei mal algum. Aleluia! Não temerei mal algum. Então, você precisa compreender que a consciência do cristão deve ser de tal modo que ele não pense em Deus apenas no momento em que a vida dele está bem. Não. Davi diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Se você olhar, vale é uma área plana, é uma planície em que está cercada de montes. É exatamente aquela circunstância em que o povo de Israel se encontrou quando esteve diante do Mar Vermelho, em que nos lados estavam montes e não tinham como sair, atrás vinha Faraó e seu exército e em frente estava o Mar Vermelho. Então, vale é um estado que nenhum de nós gostaria de estar. Mas a consciência nossa como cristão, devemos saber que mesmo que nós andemos pelo vale, então eu quero dizer para você que estiver a andar pelo vale agora, não importa se você está andando pelo vale da sombra da morte, não importa se você está andando pelo vale da enfermidade, não importa se você estiver a andar pelo vale da fome, não importa se você estiver a andar pelo vale da dificuldade, não importa o vale em que você estiver andando. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Então tenha também isso em consciência. Não temas. Eu quero repetir, não temas. Ainda que andes pelo vale da sombra da enfermidade, da sombra da dificuldade, da sombra da angústia, da sombra da morte, da sombra de qualquer gênero de situação em que você estiver a se encontrar, a tua consciência como cristão precisa estar de tal modo compreendendo que Deus não te desamparou. E a Bíblia ainda vai avante quando diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Depois diz assim: porque tu estás comigo. A consciência de que Deus está contigo, como cristão, essa consciência não pode sair de você. A Bíblia nos ensina que Ele é omnipresente. Ele está em todo lugar. Então, se você está andando em momentos bons, Ele está contigo. Se você está andando em momentos difíceis ou momentos de dificuldade, Deus também está contigo. Mas agora, você deve colocar, isso deve ser o seu estado de mente. Deve colocar em consciência de que Deus está contigo. Assim como o salmista Davi diz. Ele pressupõe: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Depois diz assim: o teu bordão ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Deixa só explorarmos um pouco a respeito da questão da vara, a questão do cajado. Se você olhar para a vara, Davi sendo alguém que já foi pastor de ovelhas, ele sabia muito bem da importância desses dois elementos.
Mas antes de eu explicar sobre os dois elementos, veja que ele, ao fazer a metáfora de que Deus seja o pastor, e assim como o pastor, ele tem vara, ele tem cajado, ele aqui está a pressupor, ele está a dar a compreender que na nossa consciência devemos compreender que assim como um pastor não pasta sem um cajado, sem uma vara, porque sabe da importância do cajado e da importância da vara, o nosso Deus, sendo o nosso pastor, ele também age da mesma forma. Então, Davi mostra-nos que ele está consciente de que o seu Deus tem uma vara. Ele está consciente que o seu Deus tem um cajado. Porque se você olhar o que é um cajado, o que é uma vara, vara é um instrumento que representa autoridade. É com a vara que os pastores fazem o quê? Eles contam as ovelhas. É com a vara que os pastores fazem o quê? Eles guiam as ovelhas. É com a vara que os pastores fazem o quê? Protegem as ovelhas. É com a vara que os pastores resgatam as ovelhas. E o cajado é um instrumento de apoio. É um instrumento que faz com que você possa decolar em lugares difíceis de equilíbrio. Então o cajado te dá equilíbrio, é um instrumento extremamente útil na vida de pasto. Então, nesta ilustração, Davi está a mostrar para nós que o nosso Deus, ele é como um pastor e também tem uma vara, também tem um cajado. Se você estudar a Bíblia, você vai entender que a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada com 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, até as juntas e medulas. E ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. O que isso está querendo mostrar? É que a palavra de Deus é um instrumento de Deus. É assim como um pastor tem uma vara, Deus tem também a sua palavra. E através da sua palavra, ele pode fazer o uso da palavra em nosso benefício. O que quer dizer? Pelo fato da palavra ser eficaz, então Deus, ao nos dar a palavra, ele está fazendo uso da sua vara. Ele está fazendo uso do seu cajado para poder nos alcançar, para poder nos contar, para poder nos guiar, para poder nos repreender, para poder nos proteger. Então, Deus é alguém que tem esse instrumento e através dessa ilustração que Davi está a mostrar em Salmos 23, nós precisamos compreender que com Deus nós também somos alcançados pela sua palavra para a nossa proteção. Com Deus, nós também somos alcançados pela sua vara, que é a palavra, para que nós possamos ser guiados por ele. Não se esqueça que a Bíblia também fala, lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, que nem só do pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Então, quero dizer, a palavra de Deus é como se fosse uma vara que Deus pode usar. É como se fosse uma vara que Deus usa também para nos alimentar com ela. A palavra de Deus alimenta as nossas vidas, a palavra de Deus sustém as nossas vidas. Então, assim como é feita essa ilustração de Deus ser o pastor e nós sermos as ovelhas, então precisamos também compreender que essas ovelhas que nós somos, essas ovelhas que representam nós mesmos, então o próprio Deus também está a cuidar da nossa vida, o próprio Deus também está a cuidar da mesma maneira que Deus está a cuidar, ou melhor, assim como o pastor cuida das suas ovelhas, Deus também está a cuidar de nós como sendo as suas ovelhas. Louvado seja Deus. Então, já para terminar, deixa eu dizer para você que a consciência do cristão precisa desses 3 elementos que nós tivemos aqui a falar, que são um estado, ou melhor, são uma espécie de um momento que Davi tem, e ao fazer este louvor, ao fazer esta canção, ele nos mostra, ele nos ilustra o estado de consciência. Primeiro, é que a consciência dele, ele sabia que Deus existe. Ele tinha consciência da existência de Deus. E também ele nos mostra que ao saber ou a ter consciência da existência de Deus, ele coloca Deus como pastor e ele como uma ovelha. Que essa seja a sua consciência em nome do Senhor Jesus. Que essa seja a sua consciência em todo momento da sua vida. Ele também nos mostra quando ele faz uma conjugação inclusiva, onde ele diz guia-me, onde ele diz faz-me repousar. O que quer dizer? Ele inclui Deus.
em cada etapa da sua vida. Ele inclui Deus. No momento em que ele está a andar em pastos verdes, ele compreende que ele não está a andar em pastos verdes por sua própria capacidade, mas ele está andando em pastos verdes porque é Deus quem está a lhe fazer andar. Aleluia. Então, eu e você precisamos também compreender que quando estamos em bondade, quando estamos a usufruir de bons momentos da vida, é Deus quem está a permitir que nós possamos usufruir. Porque se ele não quisesse, não seria desse jeito. E para finalizar, ele agora pressupõe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, pois Deus está comigo. E através da sua vara, do seu cajado, ele me consola. Então, compreenda também que é um estado de consciência que você percebe que não importa em que momento eu estou, não importa em que circunstância eu estou, em todo momento e em toda circunstância em que eu estiver andando, Deus é comigo. Então o vale, como eu expliquei, simboliza vários momentos. Então se você também estiver a andar por um vale, ande com consciência que Deus é contigo, que Ele é seu pastor, que Ele não vai te abandonar, que Ele não vai te deixar a só, que Ele não vai em nenhum momento permitir que o mal te alcance, no nome do Senhor Jesus. Então, assim como o pastor cuida das suas ovelhas, ele, através da vara e do cajado, ele faz uso disso para que o seu processo de cuidar seja um processo com sucesso. Então Deus também tem várias ferramentas. Eu falei de uma ferramenta que é a palavra, mas eu quero te lembrar que Deus tem poder. E se, através do seu poder, ele pode usar o seu poder como uma ferramenta para poder ajudar a sua vida enquanto passares pelo vale. Então, esta é a breve palavra que eu tinha para compartilhar consigo nesta noite, e eu quero acreditar que foi útil para a vida de alguém, quero acreditar que abençoou a vida de alguém. Então, este é o estado de consciência, esta é a consciência que um cristão precisa ter. Uma consciência de reconhecimento a respeito de Deus, uma consciência de incluir a Deus em tudo que você estiver a fazer, sabendo que não é por sua capacidade, mas é porque Deus é contigo. E por fim, uma consciência que tem noção de que Deus está consigo, mesmo que você ande pelo vale, Ele vai te cuidar, Ele vai te proteger. E eu quero crer que esta palavra está indo para a vida de alguém, está indo para o coração de alguém e vai ser útil para a vida de alguém em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, esta é a breve palavra que eu tinha para compartilhar consigo. E esta série, eu quero acreditar que vai abençoar a sua vida enquanto formos a estudar pela Bíblia o estado de consciência de vários outros homens de Deus. Então, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a você por estar ali do outro lado, acompanhando a ministração da palavra, acompanhando aquilo que Deus permitiu que você possa receber no dia de hoje. E para a glória do seu nome, eu quero dar a Ele a honra, eu quero dar a Ele a glória, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.